Até que minha mudança chegue. Mensagem de Thomas Watson. Jó 14:14. Todos os dias do meu tempo designado esperarei até que chegue a minha mudança. Este livro relata a história dos sofrimentos de Jó. Ele era um cedro alto em graça, mas esse cedro cresceu em um vale de lágrimas. A verdadeira religião não dá carta de isenção de problemas. As provações de Jó foram tão severas que ele começou a se cansar da vida e estava disposto a partir. Jó 14, versículo 13. Ó, que você me esconda na sepultura. Este santo homem foi muito aflito em suas meditações sobre seu fim. Ele caminhou entre as tumbas e entrou em seu túmulo antes que fosse cavado, e por meio de pensamentos frequentes trabalhou para tornar a morte familiar para ele. Todos os dias do meu tempo designado esperarei até que minha mudança chegue. O texto é um campo grande. Vou apenas, ao passar, colher algumas espigas de milho. Nas palavras, há três partes gerais observáveis. Primeiro, uma descrição da vida, todos os meus dias. Segundo, a determinação da vida, meu tempo determinado. Terceiro, uma resolução sagrada, esperarei até que minha mudança chegue. Primeiro, aqui está uma descrição da vida, todos os meus dias. A doutrina. Jó não mede sua vida por anos, mas por dias. Não, ele chama a vida de um dia no versículo 6 deste capítulo. A vida do homem se assemelha muito a um dia em 4 aspectos. Primeiro, a vida é como um dia pela sua brevidade. Os homens sonham com uma vida longa, disse Agostinho. Os homens pensam em algo como uma eternidade terrena, mas é um dia curto. A infância é uma aurora. A juventude é o nascer do sol. Crescimento total é o sol em seu meridiano. A velhice é o pôr do sol. A doença é noite e então vem a noite da morte. A vida é um dia e é tão curto. É apenas um dia. Preferimos perder tempo a vivê-lo. Segundo, a vida é como um dia para as vicissitudes que nela existem. Um dia tem muita alteração e mudança de clima. A manhã que mostra brilhante e clara pode, ao meio-dia, mostrar nuvens negras e chuva. Uma parte do dia é calma e serena, a outra parte é tempestuosa e ventosa. Assim é a nossa vida, é como um dia. Que mudança de clima ocorre na vida do homem? Quais alterações repentinas ocorrem? Às vezes saúde, às vezes doença, às vezes prosperidade e às vezes adversidade. Aqui está a mudança de riqueza. Às vezes vemos o lírio branco da paz, às vezes novamente a rosa vermelha de uma guerra sangrenta aparece. Aqui está a mudança de clima. Terceiro, a vida é um dia de trabalho. O dia é a hora de trabalhar. Salmo 104, verso 23. O sol nasce e o homem sai para o seu trabalho. A morte é um tempo de sono para o corpo. A vida é um tempo de trabalho. Um cristão não tem tempo para ficar inerte. Filipenses 2:12. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. João 9, versículo 4. Trabalhe enquanto é dia. Ainda há algum trabalho a fazer, algum pecado para mortificar ou alguma graça para exercer. Quarto e por último, se um dia já passou, você nunca mais poderá ligar para esse dia. Então, uma vez que este dia de vida tenha passado e se foi, você não pode chamá-lo de volta. Aplicação. O pensamento de que nossa vida é apenas um dia pode servir para esfriar o calor intemperante de nossa afeição pelas coisas terrenas. Não devemos ser muito elevados no gozo deles, nem muito desanimados na falta deles. Esses confortos mundanos não devem ficar conosco por muito tempo, apenas alguns dias. Não, é apenas um dia. Por que então deveríamos nos preocupar demais com eles? Nossa vida sendo tão transitória, composta de alguns minutos voadores, deve diminuir muito nossas afeições por todas as coisas sob o sol.
Eu li que Abraão comprou um cemitério, Gênesis 49:30. A posse mais longa que temos aqui na terra é a posse de um cemitério. Tanto para o primeiro particular, uma descrição da vida, não é medido por anos, mas por dias. Não, é mais curto, é apenas um dia. A segunda coisa no texto é a determinação da vida de um homem nestas palavras: meu tempo designado ou os dias do meu tempo designado. O hebraico tem um duplo significado. Primeiro significa a duração da nossa guerra, os dias da minha guerra. Portanto, observe isto. A vida do cristão aqui na terra nada mais é do que uma guerra. 1 Timóteo 1:18, para que você possa travar uma boa guerra. Não é uma vida fácil, uma vida de preguiça e prazer. É guerra todos os dias da minha guerra. A vida de um cristão é uma guerra em 3 aspectos, em relação a dificuldades, vigilância e combate. Primeiro, em relação às dificuldades. Um soldado suporta muitas dificuldades. Ele não tem sua cama macia nem sua comida saborosa, mas passa por muitas marchas tediosas. Assim é a vida de um cristão. 2 Timóteo 2:3. Portanto, suporta as tribulações como um bom soldado de Jesus Cristo. Não devemos ser, como disse Tertuliano, cristãos de seda, mas devemos esperar lutar com dificuldades. Em segundo lugar, a vida de um cristão é uma guerra em relação à vigilância. Devemos ficar de sentinela e estar sempre em guarda. O soldado sobe à torre de vigia e envia seus batedores para que o inimigo não o surpreenda. Foi a palavra de ordem de Cristo em Marcos 13:37. Digo a todos vocês, vigiem. Um coração sutil e enganoso precisa de um olhar atento. Vigie para que o pecado não o engane. Cuidado para que Satanás não caia sobre você enquanto você está dormindo em guarda. Quando você estiver orando contra o pecado, então você deve vigiar contra a tentação. Terceiro, a vida de um cristão é uma guerra por combate. Todos nós viemos ao mundo como em um campo de batalha. Permanecemos exatamente como os judeus em Neemias 4:17. Cada um com uma das mãos fazia a obra e na outra mão segurava uma arma. Tal é a nossa postura militar, trabalhando e lutando para obter esta santa vitória. Devemos preparar nossa armadura espiritual, a couraça da santidade que nunca pode ser atravessada. E tendo esta armadura e o escudo da fé em nossas mãos, devemos agora lutar contra nossos inimigos espirituais. 2 Timóteo 4:7, combati o bom combate da fé. Sim, e devemos manter um combate com a carne e com o nosso inimigo Satanás. Para nos encorajar nessa guerra, considere: temos um bom capitão, Jesus Cristo. Ele é chamado o capitão da nossa salvação. Hebreus 2:10. Cristo não apenas nos conduz em nossa marcha e nos dá a habilidade para lutar, mas também nos dá força. Um capitão pode dar armadura a seus soldados, mas não pode dar-lhes força para lutar, mas Cristo dá. Isaías 41, verso 10. Eu te fortalecerei, sim, eu te ajudarei. Para nos encorajar nesta guerra contra o pecado e Satanás, tendo vencido o nosso terrível inimigo, teremos uma gloriosa recompensa de recompensa. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, 2 Timóteo 4:8. Uma coroa não serve para todos. Uma coroa não serve para todas as cabeças, mas apenas para príncipes, reis e pessoas de renome. Depois de nosso combate contra o pecado e Satanás, Deus nos chamará para fora do campo de batalha, onde as balas da tentação voaram tão rápido, e nos dará uma coroa vitoriosa. Então não haverá mais batalha, mas haverá música, não o tambor e o canhão, mas o violino e a harpa. Apocalipse 14:2. Aplicação: a vida é uma guerra. Quão indignos e censuráveis são aqueles que não possuem artilharia espiritual, nem lutam contra os seus inimigos espirituais. Eles passam o tempo se vestindo, mas não vestem sua armadura sagrada. Eles passam seus dias em alegria, como se suas vidas fossem mais para dançar do que para a batalha. Eu li sobre um rei que não teria o nome de nenhum homem escrito em sua lápide, mas apenas aquele que morreu virilmente na guerra.
Deus não escreve o nome de nenhum homem no livro da vida, a não ser os que morrem nesta guerra santa, que morrem na batalha combatendo esta boa luta da fé. Segundo, vamos considerar esta palavra no texto em outro significado, os dias do meu tempo designado. Daí observar, doutrina, Deus predestinou o tempo e a duração da vida de cada homem. Jó 14:5. Os dias do homem estão determinados. Você decretou o número de seus meses e estabeleceu limites que ele não pode exceder. Deus, que conta nossos cabelos, conta nossos dias. Ele registrou em seu decreto quanto tempo durará nossa vida, e não viveremos um minuto além do tempo prefixado. Portanto, não diga, se tal acidente não tivesse acontecido, meu amigo não teria morrido tão cedo. Uma objeção. Mas não é dito em Eclesiastes 7:17, não seja perverso e não seja tolo, por que morrer antes do tempo? Uma resposta, há um tempo de vida geral e há um tempo de vida limitado. Há um tempo de vida geral no que diz respeito ao curso da natureza, e há um tempo limitado no que diz respeito ao decreto de Deus quanto tempo tal pessoa viverá. Agora, um homem que morre jovem ou morre de morte violenta, morre antes do tempo no que diz respeito ao curso da natureza, mas ele não morre antes do tempo que Deus limitou e designou. A aplicação: isso deve nos admoestar a todos para não adiar e adiar nosso arrependimento. Nossos dias são certos para Deus, mas são incertos para nós. Somente o Senhor sabe por quanto tempo nossa ampulheta estará funcionando. Pelo que sabemos, existem apenas mais algumas areias para percorrer. A vida pode expirar em um instante. Quando expiramos, nunca sabemos se iremos inspirar novamente. É verdade que Ezequias tinha um contrato de arrendamento selado por 15 anos, mas não temos esse contrato. Podemos morrer a qualquer momento. Nossa duração de vida é conhecida por Deus, mas não por nós. Tome cuidado, portanto, de procrastinar e adiar. A morte pode ser enviada a qualquer um de vocês esta noite. Deus pode dizer: preste contas de sua mordomia. Está determinado o tempo de nossa vida e o número de nossos dias? Ora, então, isso deveria nos ensinar coragem para Deus. Não tenha medo de cumprir seu dever, possuir sua causa em uma geração idólatra, para vindicar a verdade de Deus no que diz respeito à sua glória. O texto diz que nosso tempo está marcado. Os homens podem tirar nossa liberdade quando quiserem, mas não tocarão em um fio de cabelo de nossas cabeças até que chegue a hora de Deus. Isso tornou nosso bendito Salvador tão zeloso pela honra de seu Pai, tão perspicaz em sua repreensão contra o pecado. Por que Cristo foi tão corajoso? João 8:20, ele sabia que aquela hora ainda não havia chegado. Cristo sabia muito bem que todos os seus inimigos não poderiam tirar-lhe a vida até que chegasse o tempo que seu Pai havia designado. Isso deve nos tornar corajosos. A terceira coisa no texto é a santa resolução de Jó. Vou esperar até que minha mudança chegue. Ou seja, esperarei até que a morte chegue. Daí nota, doutrina, a morte, sempre que chega, faz uma grande mudança. Primeiro, essa mudança que a morte fará é uma certa mudança, não há como evitar. Salmo 89, verso 48. Ninguém pode viver para sempre, todos morrerão. Ninguém pode escapar do poder da sepultura. Hebreus 9:27. Aos homens está ordenado morrerem uma vez e depois disso enfrentarem o juízo. Não é força, nem coragem, nem qualquer grandeza mundana que pode isentar da morte. A espada da morte corta em pedaços o cetro real. Os piedosos devem morrer assim como os outros. Embora a morte não destrua o tesouro da graça, ainda assim a morte quebra o vaso em que esse tesouro está. Plínio fala de uma videira de ouro que não está sujeita a tempestades. O corpo de um santo, quando glorificado, será como aquela videira dourada, mas agora é uma videira murcha e logo é destruída pela morte. Não temos tanta certeza de deitar em nossas camas como devemos deitar em nossos túmulos. Em segundo lugar,
A mudança que a morte faz é uma mudança visível. Quão estranhamente o corpo é alterado na morte. Mal se conhece seus amigos, tão desfigurados pela morte. Os olhos estão vazios, as mandíbulas estão caídas. A morte leva embora todo o belo espólio da beleza. Transforma um corpo vivo em uma carcaça imunda. Salmo 39, verso 11. Você faz a beleza dele para consumir como uma mariposa. Pegue um corpo da mais fina fiação, o lírio e o roxo, branco e avermelhado. Uma vez que a morte, como uma mariposa, entra nela, ela consome todo o brilho e glória dela. A morte coloca o corpo em um estado tão assustador que nada pode desejá-lo, exceto vermes. Em terceiro lugar, a mudança que a morte faz é muitas vezes uma mudança muito repentina. A morte se aproxima de alguns desprevenidos. Eu li sobre alguém que foi repentinamente sufocado com a semente de uma uva. Que despacho rápido fazem várias doenças. A morte muitas vezes atinge e não dá nenhum aviso. Quarto e último, a mudança que a morte faz é uma mudança inalterável. Assim como a árvore cai, ela jaz na eternidade. A morte é uma mudança que nos coloca em uma condição imutável. Veja que mudança diferente a morte faz para os justos e para os ímpios. Ambos são alterados na morte, mas há uma grande diferença. Primeiro, a morte faz uma mudança terrível para os ímpios. Para eles, a morte é um alçapão para levá-los ao inferno. Há alguns ímpios que vivem aqui em galanteria e esplendor, que se vestem de púrpura e se alimentam deliciosamente todos os dias. Oh, mas quando a morte chegar, eles encontrarão uma alteração. A morte derrubará os ímpios do topo do pináculo de sua honra. Refiro-me a Apocalipse 18, 22. Nunca mais se ouvirá em ti a voz do arpista. Há um rio na América que corre durante o dia, mas à noite seca. Assim, esses prazeres que agora correm na vida em uma corrente que flui, na noite da morte serão todos secos. Os ímpios também não perderão apenas suas coisas açucaradas, mas aqui está a miséria deles. Suas almas devem ser mergulhadas nas chamas do inferno, Marcos 9,44, onde o verme nunca morre. Tal fogo é aceso na ira de Deus, que nenhuma lágrima pode apagá-lo, nem a qualquer momento pode terminá-lo. Lemos sobre o servo sob a lei que, se ele tivesse um mestre duro, ainda assim, ao final de 7 anos, haveria um jubileu, um ano de libertação em que o servo poderia sair dele. Mas nos tormentos do inferno não há ano de jubileu. Apocalipse 9,6. Os homens buscarão a morte e não a encontrarão. Se uma centelha da ira de Deus caindo na consciência de um homem é tão cheia de tortura nesta vida, então, quão terrível será ter o fogo da ira de Deus para sempre. Assim, você vê que a morte será uma triste mudança para os injustos. Portanto, certamente os próprios pensamentos de morte devem ser terríveis para um homem perverso. Segundo, a morte será uma mudança gloriosa para todos os piedosos. Eles terão seus grilhões do pecado derrubados e beberão dos rios do prazer. Ó bendita mudança, de uma peregrinação cansativa para um paraíso abençoado, do trabalho para o descanso eterno. Resumindo, a morte para um filho de Deus é um amigo. A morte é um cavalo pálido para levar um crente para a casa de seu pai. A morte dá plena posse da glória. Um crente agora tem direito ao céu, mas na morte ele toma posse do céu. A morte derruba este velho edifício, esta casa de barro, e prepara para a alma uma casa melhor, uma casa não feita por mãos. Ó abençoada mudança para os justos! E isso pode ser um consolo na morte de amigos cristãos. Sempre que são mudados pela morte, certamente mudarão para melhor. Eles vão instantaneamente para uma eternidade abençoada. Aplicação de exortação. A morte faz tal mudança, uma certa mudança, uma mudança visível e às vezes uma mudança inalterável. Trabalhemos todos para estar preparados para esta grande mudança. É uma coisa muito triste ter a sepultura pronta para nós e não estarmos prontos para a sepultura.
quando a morte surpreender a alma despreparada, em que estado ela se encontrará? Ele dirá como aqueles: ó morte, eu imploro, deixe-me ser dispensado mais um dia, mais uma hora, para me preparar. Mas a morte não será subornada nem cortejada. Almas despreparadas amaldiçoarão o dia de sua morte. Ó então, prepare-se para este último fim, e para o propósito, trabalhe por uma mudança sagrada. Obtenha graça em suas almas. A morte não pode ferir a graça. A graça nunca pode ser ultrapassada. A graça é tão necessária para a alma quanto o óleo é para a lâmpada. Cristãos, tenham corações santos. Seja como a noiva de Cristo. Prepare-se. Vistam-se todos os dias com o espelho da palavra de Deus. Veja suas manchas em um espelho e, quando as tiver visto, lave-as com lágrimas de arrependimento. Adorne o homem oculto de seus corações com amor, mansidão e santidade e coloque o Senhor Jesus, que é sua roupa de ouro forjado. Ao realizar esta santa mudança, você estará preparado para a sua última e grande mudança. Para concluir tudo, viva em uma expectativa contínua dessa grande mudança. O mesmo aconteceu com Jó no texto: esperarei até que minha mudança chegue. Primeiro, viva na esperança até que essa mudança aconteça. Em segundo lugar, seja paciente até que essa mudança aconteça. A palavra no texto é vou esperar. No hebraico é esperarei até que minha mudança chegue. O agricultor, tendo semeado sua semente, espera uma colheita. Tendo semeado a semente do verdadeiro arrependimento, ele agora espera uma colheita completa de glória na morte. Segundo e último, seja paciente até que essa mudança aconteça. Vou esperar, disse Jó. No grego é serei paciente até que minha mudança chegue. De fato, os problemas que os justos sofrem aqui e aquela grande preferência que eles terão no céu podem estar prontos para causar impaciência em permanecer aqui por mais tempo. Mas tome cuidado com isso. Não devemos ser nossos próprios escultores. Deus conhece a melhor época em que Ele trará seus filhos para casa. Portanto, devemos esperar mais um pouco. Então, desfrutaremos do nosso desejo, que é ter os doces abraços de Cristo e deitar no seio do amor divino. Amém.